Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando do nosso momento devocional. Ficamos felizes com a sua colaboração para com a obra do Senhor e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família também. Bom, então vamos para mais uma reflexão e a nossa meditação de hoje tem como base o texto que nós encontramos nas Escrituras, no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, a partir do verso 11 até o verso 14. Então, o nosso texto base é Hebreus 5, do 11 ao 14. Eu estarei fazendo a leitura para vocês e você pode acompanhar aí da sua casa, certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, essa é uma passagem muito conhecida, né? Nos traz um momento em que o escritor, aos Hebreus, ele traz uma exortação do nosso Deus quanto à necessidade que aquele povo tinha de progredir, porque até aquele momento eles não tinham progredido. É interessante porque se nós observarmos um pouco antes da leitura dessa parte, o capítulo 5 e os capítulos anteriores também da epístola vem trazendo vários ensinamentos importantes, vários ensinamentos doutrinários. E no capítulo 5, o escritor vem falando a respeito do sacerdócio de Cristo Jesus, do ministério sacerdotal de Cristo. E o quanto é importante essa doutrina para a vida da igreja, para a vida daqueles que são filhos de Deus, que são chamados de servos de Deus. E o interessante é que ele vem trazer aqui nesse momento que aqueles servos do Senhor, aqueles hebreus ali, que deveriam já estar em uma maturidade espiritual muito maior, não estavam, porque eles não haviam progredido, eles não haviam amadurecido na vida espiritual, na caminhada com Cristo. É interessante, e a nossa reflexão, ela parte desse ponto, da comparação, da analogia que a Bíblia nos traz, que as Escrituras nos trazem, acerca do alimento da criança e do adulto, nós sabemos que quando somos crianças, principalmente os recém-nascidos, até os 6 meses de idade, os recém-nascidos eles têm o aleitamento materno exclusivo, então eles só se alimentam do leite. E esse leite é muito importante para o desenvolvimento da criança. Assim como os primeiros ensinamentos espirituais, do princípio, do início da caminhada cristã, também é super importante, como a palavra nos diz. No entanto, à medida que a criança cresce, principalmente aí a partir dos 6 meses, mas também a partir de 1 ano de idade, nós observamos que ela passa a se alimentar. Então, com 6 meses, os pais já começam a introduzir alimentos sólidos, alimentos mais sólidos na alimentação da criança. E quando ela é adulta, ela se alimenta do alimento sólido. E do mesmo jeito, acontece com a nossa vida espiritual, com a nossa caminhada com o nosso Deus, a nossa vida de intimidade com o nosso Deus. No princípio, quando somos recém-convertidos, recém-alcançados pelo nosso Deus, nós recebemos esse leite espiritual, que é muito importante, que é uma base muito importante para a vida do cristão. No entanto, à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós nos dedicamos à vida com o Senhor, nós amadurecemos, E com o passar do tempo, vamos aprendendo novos ensinamentos, vamos discernindo as coisas de uma forma mais madura, espiritualmente falando, E com o passar do tempo, nós precisamos do alimento sólido,
né? As pessoas que são maduras da fé se alimentam do alimento sólido e não mais do leite espiritual. O que aconteceu com os hebreus nesse momento, e é a grande reflexão que nós precisamos fazer nos nossos dias também, né, no contexto em que nós vivemos, é que aquelas pessoas já estavam servindo a Deus há muito tempo. Já havia uma caminhada extensa, longa, né, de dedicação ao Senhor. E por que aquelas pessoas não progrediam? Né? Por que elas não se dedicavam ainda mais o bastante a fim de agora se alimentarem do alimento sólido? E essa é uma realidade que nós enxergamos na igreja hoje também. Muitas pessoas que estão há anos na igreja, né, 5, 10, 20 anos, né, estão na igreja ou que têm caminhado na igreja, né, a vida fazendo a obra do Senhor, vivendo com o Senhor, mas que ainda precisa desse leite espiritual. Muitas vezes nós somos como essas pessoas aqui. Estamos há um bom tempo na caminhada, mas nós ainda não nos alimentamos do alimento sólido, né? Porque nós não estamos progredindo, porque nós não estamos amadurecendo, né? E vejamos o que o versículo 14 diz. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos adquirindo mais sabedoria e mais discernimento do Senhor, né? A tal ponto que nós conseguimos discernir o bem e o mal, né? Conseguimos ter ainda mais intimidade com o Senhor, conhecê-lo ainda mais, como nos ensina a sua palavra. Então, queridos, a reflexão que nós devemos fazer para as nossas vidas é justamente essa. Não podemos viver uma vida apenas em uma fase, né? A nossa vida é feita de estágios, né? De várias fases. E não podemos cair no mesmo erro que os cristãos hebreus estavam naquele momento, de não progredir, de não avançar, né? De não amadurecer na caminhada. Nós precisamos entender que em um determinado momento, esse leite espiritual, as coisas do princípio da caminhada com Cristo, foram super importantes e são importantes para a base da vida cristã. Mas à medida que nós andamos com Cristo, nós precisamos amadurecer. E nós precisamos agora nos alimentar do alimento sólido. E como fazer isso? Né? Através de uma vida de prática, de devoção e de total entrega ao Senhor. Então, é buscando conhecer, prosseguindo em conhecê-lo, através dos meios que Ele mesmo já estabeleceu. Através da meditação na sua palavra, da oração e da busca por conhecer a Deus. Então, que nós possamos meditar nisso e que possamos buscar no Senhor a sabedoria e o discernimento necessário para vivermos uma vida de total entrega a Ele, sabendo que a cada dia precisamos ser mais íntimos dEle, conhecê-lo mais, a fim de sermos maduros espiritualmente. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um restante de semana debaixo da sua santa proteção.